Olá, pessoal! É com muito orgulho que eu anuncio que eu estarei finalmente começando a gravar uma playlist de EDP, e a primeira playlist que eu vou trabalhar vai ser com EDP de primeira ordem. O que a gente vai querer fazer? Quais são os objetivos? Primeiramente, só para deixar tudo claro, quando alguém pensar que está incompleto, tudo isso, é material didático para o meu curso presencial de EDP. Tá, então o que eu faço? Eu utilizo a sala de aula invertida, que eu boto os meus alunos para assistir os vídeos antemão e depois na sala de aula a gente faz lista de exercícios, que é um outro material que eu também preparei. E outro ponto é que no ITA, em geral, o curso, vamos dizer, é mais prático, ou seja, EDP de primeira ordem é bem no início mesmo, só para ter um feeling de como resolver. Outro ponto, então, é o seguinte, eu deixo esses vídeos no YouTube porque muita gente gosta de utilizar muito material e deixo tudo disponibilizado de graça, mas eu sempre faço esses vídeos até hoje nesse canal para o meu curso presencial, mas espero que continue ajudando muita gente também fora do ITA. A ementa deles essencialmente vai ser EDP linear e EDP semilineares também de primeira ordem, em que o foco é a equação do transporte para dar uma sensação de prática. Tá, as quase lineares não pretendo muito falar, não. Tá? Principalmente quando a gente vai falar da equação de Berger, essa situação toda que tem, vamos dizer, condução da singularidade em algum sentido. Então, o transporte da singularidade ao longo de uma curva. Não vou falar nada disso. Vai ser uma EDP, uma ementa mais básica, que a gente vai começar sempre com esses dois termos que não tem grandes problemas, vamos dizer assim, mas também é um assunto até de pesquisa, caso desejem. Então, a gente vai resolver praticamente tudo via método das características, e que esse método, para quem não sabe, consiste em transformar EDP em um sistema GDOs. Apesar dos sistemas GDOs, a gente vai depois deixar claro que, essencialmente, a gente vai refazer esses sistemas GDOs e deixar EDO de primeira ordem, ou seja, vou sumir com o sistema, pelo menos na maioria dos exercícios ou dos exemplos. E outro ponto que eu vou fazer, vai ter muito exercício, muito exemplo, como eu disse, vai ter um caráter, eu acho que um pouquinho mais prático, mas o que eu vou querer muito enfatizar é a construção lógica desse método, com interpretação geométrica e também, claro, resolução de EDPs com condições de contorno, que pode misturar também com condição inicial, dependendo do contexto. E, finalmente, só para explicar porque eu gosto dessa resolução lógica, deixa eu só assumir aqui, que vai ter exemplos naturais de condições de contorno em que a interpretação geométrica nos permite resolver de forma mais intuitiva e simples. Tá? Então, o que quer dizer isso? Se baixar a cabeça e fazer as contas, é possível fazer. Só que é mais difícil, é mais fácil se perder. As contas se tornam razoavelmente complicadas demais, em que a geometria facilita muito a situação. Então, por isso que eu gosto muito de pensar geometricamente em vários problemas, principalmente nessa parte inicial. E também, geometria, vamos dizer, EDP você vai esquecer o método, se você não vê por 1 ano ou 2 anos. Mas se você tiver a geometria na cabeça, é fácil relembrar. Então, essa vai ser a ideia, por isso que eu gosto muito desse foco, vamos dizer, um pouquinho também em geométrico. Então, a gente vai fazer toda a construção lógica. Então, o que a gente vai pedir como pré-requisito? Primeiro, equação diferenciais ordinárias, eu vou pedir 3 coisas. Separação de variáveis, EDO linear e curvas integrais de EDO de primeira ordem. Só. Então, a gente vai ter que ter sempre o gráfico, saber resolver essas duas, mais nada. Qualquer coisa que eu utilizar de extra, vai ter uma revisão, vou deixar bem claro durante o vídeo. Tá? Mas isso aqui é o que eu vou pedir, ou seja, bem básico mesmo na parte de EDO. E no cálculo de várias variáveis, já que EDP tem que trabalhar, curvas de níveis e também a regra da cadeia para funções de classe C1, que a gente vai trabalhar com o método das características, vai precisar desses dois aqui, e a curva de níveis para ter geometria. Curvas de níveis em EDP, vamos dizer, desenvolve, ou seja, vai ter casos que vai desenvolver para curvas características. Vai ter casos que as curvas características são a própria curva de nível, mas a maioria delas é novas curvas mesmo. Mas essa vai ser a ideia. E para deixar claro, todos os vídeos que tem um pré-requisito vai ter um vídeo de revisão na própria playlist. Então, vai estar com outra cor, se for EDO, vai estar na parte azul, se for cálculo de variável, vai ter uma cor vermelha, e EDP vai ter outra miniatura com outra cor, é só vocês olharem a playlist como está sendo preparada. Tá? Então, vai de acordo com não entender o vídeo, dá uma olhada no pré-requisito que pode estar ali o ponto de você travar, muitas vezes.
Outro comentário é que é possível resolver a maioria dos exercícios básicos com uma fórmula final, mas a resolução se torna um decoreba e o estudante não entende o que está acontecendo. Ou seja, é possível fazer um decoreba mesmo e resolver as EDPs dessa playlist, pelo menos grande parte delas. Mas a gente, como eu disse, eu gostaria que tivesse um pouco da visão geométrica. Vai ter um exemplo só que a geometria vai ajudar, eu já falei isso na parte anterior, mas enfim, esse aqui é o comentário. E é interessante que o estudante tenha contato com algumas discussões qualitativas. É isso que eu queria dizer, que são em geral bem básicas, mas são bem informativas. Então, essa discussão qualitativa eu vou fazer tão básico que eu acho que daria para ser o primeiro vídeo, inclusive. Mas eu prefiro ir, como eu disse, caráter prático, fazer um pouco a construção lógica do que a gente quer fazer, e tudo enfatizado na equação do transporte. Então é isso, eu espero que gostem dessa playlist. Bons estudos a todos!